uma coisa. É. É uma coisa. Agora, se você leu, realmente... É outra coisa. Mas confia no que você sabe. Você estudou. Eu também não gosto de ficar trocando alternativa, não. Se você leu com cabeça fresca primeiro, ou não entendeu aquilo, e você pensou, refletiu naquilo, você acha que aquilo, tem mais chance de estar certo do que no final da prova você ler rapidão, assim, já tá pilhado, já viu muitas questões e você querer trocar na hora. Então é mais fácil você ter acertado quando você estava calmo e leu com concentrado do que quando você já leu um monte de coisa, já tá com a mente agitada e olhou por cima. Então, dificilmente vai estar certo você trocar a questão de última hora. Eu não recomendo trocar de última hora. Eu também não recomendo. Eu sou que nem a Cat, mas você só vai voltar naquela questão que você ficou com dúvida. Tipo, vai ficar entre A e B. Faz aquele esqueminha de A, B, C, vê qual que é a menos e escolhe. Aquelas que você tem certeza, não volta, que você vai ficar com dúvida e você vai marcar outra. Eu queria fazer uma pergunta. Pode escrever de letra de forma ou só de letra de mão? Você fala redação? No caso, seria preencher a redação, Sabrina? Isso, seria a redação. Tem que ser de letra de forma mesmo. Não, de mão, né? Não tem uma regra de qual seria a letra de mão ou letra de forma. Tem que ser legível. Tem que estar uma redação clean, sem rasura e legível. A pessoa não vai, o professor corretor, ele não vai ficar esforçando para ler o que você escreveu. Então, se você sabe, tipo assim, experiência de escola, toda vez que o professor falava, tem que melhorar essa letra. Então, você vai com calma, muda, escreve letra bastão e tal. Porque tem que estar legível. Ele vai ler muitas redações no mesmo dia e eles não vão ficar se esforçando para ler o que você escreveu ali. Então, por exemplo, se você é aqueles alunos que sempre teve uma letra mais difícil de ler, o professor falava que não entendia, os alunos falavam que não entendia, é legal você ir treinando antes. Não vai no dia do Enem mudar sua letra, porque aí também não é certeza que você vai conseguir e você vai perder muito tempo fazendo aquela letra. Mas tenta escrever o mais espaçado possível, sabe? As palavras sem estar muito emendadas, para ficar legível. Eu era um desses. Que tinha a letra feia, eu tinha que fazer bem bonitinho minha letra, senão ninguém entendia. Então. Mesmo tem gente que tem letra muito bonita e faz letra de mão, mas faz aquela letra tão redonda, tão puxada, que às vezes fica difícil de entender. Muito, sabe, no itálico, muito deitada. Sim. Então, tenta fazer uma letra do tamanho grande também, aquela escritura muito pequenininha. Pensa, ele não vai ficar se esforçando para decifrar códigos de hierógrafos. Bem isso Sabe? Não vai. Só vai para uma terceira ban, quarta ban, quando é questão de nota. Por conta de conteúdo. Mas para ele vai entender como rasura, já é, entendeu? É isso aí. Mais alguém? E a letra da redação tem que ser igual à letra da frase, né? Que eles mandam a gente escrever. De preferência é bom, né? Como é só uma frase, também tenta escrever na mesma fonte, um tamanho legal, espaçamento legal, sempre com calma. Essa dificilmente uma coisa não bater com a outra, se você mesmo escreveu, a não ser que você tenha duas letras completamente diferentes. É que, por exemplo, se a pessoa tá insegura de escrever letra de mão, não vai escrever letra de forma, né? Letra bastão. Usa o mesmo padrão. Mais dúvidas? Eu acho que não, mas um conselho meu é levar caneta reserva, porque vai que a caneta falha ou acontece alguma coisa. É verdade. É uma boa.
É uma caneta reserva. Preta, transparente. Gente, só isso? Acredito que só. Suelen, quer falar mais alguma coisa? Não, só desejar boa sorte e pedir para se acalmarem, que vai dar tudo certo, esse estresse. Ano que vem, quem foi prestar o Unifesp aí, a gente se encontra. Bem, não, já esse ano, né? A gente tá no EAD, mas em breve a gente se encontra lá pelos corredores. Kedma, quer dar mais alguma dica? Acho que as minhas acabaram. Bom, eu ia falar mais sobre a estrutura da prova, né? Eu até preparei aqui um materialzinho, mas não sei se vocês... Se dá para mostrar. Seria mais a estrutura de linguagem e da redação. Você pode compartilhar sua tela aqui Posso? embaixo. Pode. Vamos lá. Como eu vou compartilhar minha tela, eu não vou estar vendo vocês. Eu vou fechar a câmera só para a internet não travar, tá bom? E aí, se vocês puderem, por favor, interagindo pelo microfone, ou se alguém mandar no chat, vocês me avisam, por favor? Avisa. A gente ajuda a ficar de olho. Ajuda também, tá bom? Vou compartilhar a tela toda. Só fechar a câmera, porque aí a internet dá uma aliviada. Vocês estão vendo, né? Sim. Legal. Bom, eu preparei esse materialzinho, é algo básico. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é assim, todo jogo que a gente vai jogar, a gente sabe as regras. Ninguém joga Uno sem saber que se você não falar a última Uno lá, você vai comprar carta. Você vai ter uma desvantagem ali no jogo. O Enem é a mesma coisa. O Enem, ele tem as suas regras. Mas eu não estou falando dessas regras que a gente acabou de comentar, mas a regra interna dos conteúdos, como que o avaliador vai olhar essa prova, como que eles vão medir as nossas notas. Porque assim, a gente faz o Enem, a gente tem uma nota. Mas qual que é o critério que eles usam para essas notas? Às vezes isso dá um esclarecimento para a gente ter uma visão geral da prova, sabe? Então, por exemplo, isso aqui eu tirei até o print do documento oficial, porque às vezes a gente vai prestar a prova e a gente não viu lá o edital. É uma coisa básica, a primeira coisa que tem que fazer é ler o edital, mas a maioria das pessoas não leem. Então, olha só que interessante. Ele é dividido pela matriz de referência, e cada uma dessas tem os eixos cognitivos com as áreas do conhecimento. Isso daqui, para nós professores, a gente estuda muito isso, sabe isso até de cor, mas os alunos às vezes não sabem. Então, isso é muito interessante para você saber o que eles querem de você. Você sabe o que eles querem ver na sua prova? Então, olha isso. A questão de linguagem, dos fenômenos, situações, problemas. Eles partem disso para poder criar as questões. Então, as questões, elas vão estar exigindo essas coisas aqui, entendeu? São esses eixos cognitivos, por exemplo, as linguagens aqui, ó. Dominar a norma culta. É a primeira exigência, tanto na redação, né? Porque é a única dissertativa ali que a gente tem. Então, dominar a norma culta, fazer o uso certo da concordância e tudo mais. Então, esses são os eixos básicos para a gente ter começar a clarear o entendimento de como o jogo funciona. Daí, aqui, ó, são as competências da redação. Por exemplo, a redação, ela vai de 0 a 1000, certo? Como que a pessoa consegue atingir 1000? Existem essas competências. Isso daqui, a gente fala que serão os critérios de avaliação. Então, por exemplo, cada uma dessas competências tem uma nota. Tá vendo aqui que a gente tem 5 competências? A redação, ela tem 1000 pontos, certo? Então, cada competência são 200 pontos. Então, competência 1, de 0 a 200, quanto que esse aluno tirou? Competência 2. Então, assim, ele vai montar. Tanto que, se você olha lá o edital, eles falam, né, que só vai para um terceiro avaliador se tiver uma discrepância entre notas, tanto na competência quanto a nota geral. Então, se dentro de cada competência, um avaliador deu uma nota e o outro deu 80 pontos, tanto a mais quanto a menos, eles acham discrepância.
E também, se um avaliador deu, sei lá, 800 e o outro deu 900, é discrepância de 100 pontos, é muita coisa. Também vai para esse terceiro avaliador. Aí, se no terceiro avaliador também deu uma discrepância muito grande na nota, aí vai para a banca presencial com 3 professores, eles vão decidir ali, na hora, os 3 juntos, lendo a prova, aí vai dar a nota final. Vocês sabiam dessa? Para quem vai fazer a prova amanhã? Não fazia ideia. Isso é interessante, né? A gente, como aluno, às vezes não sabe, não faz ideia de como os professores nos avaliam, né? Na escola é muito disso. Na escola é raro um professor vir falar, olha, eu vou avaliar a prova de vocês se vocês atingiram isso, isso, isso. Não, eles passam o conteúdo e você vai ter que se virar para entender qual foi o raciocínio que ele fez, né? Mas o Enem não, ele tem todo um raciocínio, tá tudo no site do Enem, tá tudo no edital. Às vezes só os professores acabam entrando e vendo, mas a gente como aluno, é muito importante a gente saber, igual um jogo de futebol, sabe? Quando o juiz marca a falta, você tem que saber por que você errou. E, sabe, 2 cartões amarelos já gera um vermelho para expulsão. Então, sabe, até onde eu posso ir? Até onde, por que caminho eu tenho que me guiar? Então, olha isso, tem a competência, ó, primeira, domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, evitar gírias, evitar, principalmente a gente da geração da tecnologia, que a gente raramente escreve as palavras inteiras, não vão colocar abreviações VC, sabe, tudo TD. Às vezes sai porque é o costume de tanto digitar, de tanto escrever assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Norma formal da língua portuguesa. Compreender a proposta de redação. Então, essa questão de você tangenciar o tema, você fugir do tema, você começou a escrever daquilo, mas aí você foi divagando o seu pensamento, eles dão também como nota baixa, dependendo, pode até anular se você fugir muito do tema. Então, existe um limite daquilo que ele está te pedindo. Selecionar, organizar, interpretar as informações, os fatos. Isso daqui você tem que tomar cuidado na competência 3 para não copiar os textos de referência. Se eles verem que você copiou, eles anulam a frase. Então, por exemplo, para você zerar a prova, você tem que ter menos de 7 linhas, certo? Então, por exemplo, você escreveu lá 20 linhas, ok. Mas se dessas 20 linhas, muitas delas foram copiadas do texto de referência lá que eles deram, eles começam a anular. Então, vai tipo assim, de 20 linhas, se você copiou 5, vai para 15 linhas, entendeu? Eles tiram da conta e eles contam só aquilo que é seu, que foi produção do aluno, do candidato. E aqui, ó, demonstrar conhecimentos linguísticos da construção da argumentação, é tipo, portanto, quando você está construindo a argumentação, você coloca lá, acredito que isso influenciam nisso por conta de, portanto, chego à conclusão de, sabe? São esses elementos de coesão, de coerência dentro do texto para você ir montando, para você ir levando a pessoa que está lendo até a ideia final. Você está conduzindo a pessoa no seu pensamento. E não esquecer da proposta de intervenção. Sempre o Enem, ele requer essa proposta. Com tudo que você falou, com tudo que você colocou de pontos positivos, negativos, o que você mudaria? Qual que é a sua proposta? Qual que é a sua ideia? Então, é muito importante. A proposta de intervenção do problema entra como uma competência. Também vai ser avaliado. De 0 a 200, qual que vai ser a nota daquilo. Por isso que tem muita gente que tira 1000, porque consegue, dentro de cada competência, colocar o que é pedido. E aqui foi um material elaborado com os temas que mais caem. Então, por exemplo, dentro de inglês, nos últimos anos, foram esses temas que mais caíram. Aqui, ó, tem o número de questões, né? E aqui são as habilidades. Aí eu vou mostrar mais para frente um pouquinho quais são as habilidades requeridas. Ó, aqui são as competências, certo? Dentro de cada competência existem habilidades. O conjunto de habilidades forma uma competência. Então, depois eu vou mostrar. Por exemplo, ó, em inglês, eles pediram muito habilidade número 5, número 6, 7 e 8. Beleza? Guardem esses números. Então, beleza. Dentro dessas habilidades, esses são os formatos de questão, os conteúdos. Então, em Journalist Tests, eles pediram 24 questões. Advertisement, que são
propagandas, entra muito propaganda em inglês, ó, 14 questões nos últimos anos. Comic strips and cartoons, que são as tirinhas, né, os cartoons. Vocabulary English, tá vendo que o vocabulary já caiu bastante, são 7 questões, 7 para 24. Então, não necessariamente uma pessoa tem que ter um domínio da língua, assim, mas ele tem que entender o formato do texto, entender o contexto geral. Tanto que o Enem só tem 5 questões de inglês, né, de língua estrangeira, tanto inglês quanto espanhol. Não é que não vai testar sua proficiência ali na prova, mas ele quer que você tenha um conhecimento mínimo daquela língua, até porque tá no programa básico de educação, né? Fundamental 2 médio, você tem inglês. Então, assim, é o mínimo que você tem que ter dentro desse... De acordo com os estudos que vocês tiveram, né? Beleza, agora vamos ver aqui as habilidades. 5, 6, 7, 8. Vou lá para baixo um pouquinho, depois a gente volta nas 8. Aqui, ó, 5. Ô, Kedman. Oi? Pode falar? Deixa eu pegar o gancho que você falou da língua inglesa. Claro. Gente, não esquece que você só fala da língua estrangeira, você vai escolher ou inglês ou espanhol, não vai marcar tudo inglês e espanhol junto na mesma prova, hein? Por favor. Por favor. Já aconteceu, já. Pessoas conhecidas, marcou todas, zerou a prova. E isso anula a prova, né? Porque você erra tudo, né? Você vai marcar tudo, você erra as sequências das outras questões. Sim. E assim, você escolhe com antecedência qual que você tem mais facilidade, habilidade. Se você teve aulas de inglês, aulas de espanhol, você está mais familiarizado com um com o outro, escolhe um que você está mais tranquilo. Não vai com aquela de, espanhol é igual português, eu vou no espanhol. Não vai com isso. Se você não tem familiaridade com o espanhol, não vai nisso, isso vai te dar pegadinha. Tem muitos falsos cognatos. São palavras que parecem com a palavra no português, mas o significado é totalmente diferente. O inglês também tem muito falso cognato. Então, vai com calma, escolhe com antecedência. Qual que você treinou nos seus simulados? Então, vai naqueles, entendeu? Qual que você teve mais aula? Qual que você estudou um pouco mais? Vai naquele. Não chega no dia da prova e inventa moda para isso não te sabotar. Ó, habilidades. Então, lembra que eu falei? Várias habilidades montam a competência, que são aquelas, as competências primeiras, né? Ó, associar vocabulários e expressões a um texto na língua, né, do seu tema. Então, ele vai dar lá lembra que os que eles mais pediam, que eram advertisement, cartoons. Então, eles vão pedir para você associar o vocabulário que você tem com aquela questão que tá ali, o que está propondo. Utilizar conhecimentos da língua e os seus mecanismos como meio de ampliar possibilidades de acesso à informação e tecnologia e cultura. Então, eles querem entender o quanto você consegue utilizar isso para você acessar conhecimento, informação, tecnologia e cultura. Por exemplo, cartoons entra nessa questão de cultura, informação, esse advertisement, que são os textos de propaganda, também entram nisso. Com o que você tem, como que você consegue interpretar esses modelos de texto, né? Ó, relacionar com estruturas linguísticas, habilidade 7. Estruturas linguísticas e função do uso social. Essa função do uso social entra na pragmática. Então, por exemplo, muitas vezes a tirinha é uma pegadinha. O que está escrito ali não é exatamente o que o personagem ali quis dizer. Às vezes é sabe aquela coisa de na fala é diferente? Por exemplo, se tiver uma tirinha assim, alguém pergunta: você tem horas? A pessoa fala: tenho. O que a pessoa quis dizer com você tem horas? O que a tirinha quis dizer? Se eu responder tenho, tá errado? O personagem, né, ali no diálogo, um personagem pergunta: você tem horas? O personagem pergunta: tenho. Ele tá errado que fala tenho? O que vocês acham? Não tá errado. Por quê? Gramaticalmente, você tem horas? Tem, ok, ele respondeu. Mas na pragmática, no dia a dia, na função social, quando a pessoa te pergunta se você tem horas, ela quer perguntar: que horas são, por favor? Entendeu? Então, ele quer saber se você consegue entender esses mecanismos sociais da linguagem. Entendeu?
É a mesma coisa que, às vezes, no dia a dia, na fala, que são funções sociais, do uso social, alguém fala assim, eu tô com calor. Ok, calor. Mas muitas vezes ela tá falando, abre a janela, por favor, ou abre a porta, ou liga o ventilador. Então, assim, é um uso social. Ele quer saber se você tá conseguindo entender isso dentro do contexto. Tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, né? Mas aqui a gente tá na língua inglesa. E acho que tem a 8 também, né? Vamos ver se a 8 tá aqui. A 8 também. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira, né? Como representação da diversidade cultural e linguística. Então, isso é muito interessante que, às vezes, eles vão trazer prints de internet, vão trazer textos mais orais, mais do dia a dia, para você entender essa diversidade linguística, que não existe só textos formais, textos acadêmicos, mas, ao mesmo tempo, eles também, às vezes, podem trazer um poema, pode trazer uma letra de música, para você... eles querem ver com qual facilidade você transita nesses temas, nesses modelos de texto, né? Então, aqui a gente tem poesia, letra de música, textos mais técnicos, enfim, essa na língua estrangeira. Aqui na língua portuguesa, olha aqui, a quantidade de questão dos últimos anos e as habilidades, já são outras, tá vendo? 18 até a 22. Beleza, variação linguística, eles colocam muito variações que podem ser de cunho de local, de localização, como, por exemplo, variação de pessoas do Nordeste, a maneira que eles falam, pessoas do Sudeste, variações linguísticas desse cunho, de localização, interpretação de textos jornalísticos, porque muitas vezes textos jornalísticos, o que ele está dizendo não é o que ele quer dizer. Lembra que eu acabei de falar da competência de interpretação da função social? Muitas vezes o texto jornalístico ele é sensacionalista, ou às vezes ele quer dar uma ideia de fundo, uma palavra que ela foi colocada ali propositalmente para dar um impacto no leitor. Então, interpretação de propagandas. Eles colocam muita interpretação de propagandas porque ele quer ver qual é o olhar crítico do candidato. A gente não pode ir com o olhar inocente para propaganda. Geralmente, a propaganda ela quer te vender algo. Então, por mais lindo que seja, fofinho, romântico que seja aquele texto da propaganda, ela está incutindo ali algum conceito da empresa que ela tá representando. Ou compre, ou use, sabe? Participe, seja. Sempre a propaganda ela tá com alguma função de influência sobre o consumidor. Então, ele quer saber se você tem esse olhar crítico para entender esse tipo de propaganda. Então, é esse olhar que você tem que ir para as questões de linguagens. O que será que ele quer com essa questão? Não é o que ele está pedindo nessa questão? E aí você já começa a entender a regra do jogo, digamos assim. Vocês tinham essa noção para as questões de linguagem? Vocês faziam ideia disso? Edmund, eu fiz a prova do Enem sem saber isso. Sério? A Sabrina também falou que não. Com essas informações agora, o que você acha que mudaria se você soubesse? Isso facilita, eu acho que para quando você saber, você facilita até na hora do estudo, você focar mais, sabe? Exatamente. Vai isso para você estudar e você... Até a hora que você lê a questão, eu acho que facilita muito, tipo, isso aqui é uma variação de linguística, você puxa na memória, na hora de você ter um entendimento da própria questão. Falou tudo, Adler, é isso aí. É aquela coisa que eu falei, da regra do jogo. O que ele tá querendo... O Enem, gente, não vai na inocência. Assim, é um exame minuciosamente calculado, montado. Então, você tem que pensar o que ele tá querendo com isso, sabe? Sabe aquela o pé atrás? Então, você lê a questão, o que ele quer? O que ele quer me avaliar com essa questão? É esse, gente. Esse é o pulo do gato carpado. É você ter esse olhar de o que ele tá querendo saber de mim com essa questão. Porque o enunciado, ele vai dar uma dica, mas aí... Eu vou até mostrar uns exemplos mais pra frente. É isso. Aí, literatura também cai, né? Dentro da de linguagens. Esse é o número de
número de questões. E quais são os conteúdos? Interpretação de poema cai bastante. Segunda geração modernismo. Aqui, ó, por exemplo, como você falou, ia ajudar você a saber o que você tem que estudar. Porque é muita coisa, realmente, muito conteúdo que cai. Mas quais são os que mais caem? Então, segunda geração modernismo, romantismo, intertextualidade. Se você souber isso, você vai mais focado no que é pedido. Então, imagina aqui, por exemplo, eu passei muito tempo estudando parnasianismo. Tem parnasianismo aqui, gente? Não. Às vezes, sabe, você tem um estudo mais direcionado, mais pro que a prova tá pedindo. É aquela coisa, você joga conhecendo as regras do jogo. Que é mais fácil você ganhar. Se vocês quiserem ter acesso a esse documento também, ele está disponível na internet. Esse daqui em especial é um documento elaborado pela App Prova. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, pela App Prova, que é uma plataforma educacional bem legal. Mas vocês acham, assim, N sites fazem essas de infográfico, até mesmo pelo site do INEP, vocês acham isso, tá? No edital, certinho. Eles pegaram isso e formaram em gráfico, deixaram bonitinho. Mas isso vocês acham pelo próprio sistema, pelo próprio site do Enem. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, entender as habilidades, o que eles estão pedindo, tá? Isso ajuda bastante já a clarear o entendimento. Vocês têm dúvidas em relação a isso? Querem comentar algo, perguntar algo? Dúvida eu não tenho, não, mas eu queria só comentar que eu acho que, assim, é realmente uma coisa que a gente, assim, muitas vezes não percebe, né? Que eles têm um tipo de sistema, né? Que eles estão passando uma coisa que, assim, tem da redação, eu tinha lido, eu fui descobrir isso esse ano também, que eu não sabia, né? Como que eles davam a nota, como que fazer o que era necessário. Eu vi mesmo no site do INEP, eu fiquei, porque eu fui ver dos anos passados que eu tinha feito, né? Aí eles colocaram, eu falei, nossa, mas eu não sabia disso. Aí que eu fui descobrir quais que são as competências que tem que ter, como que eles avaliam e tudo. Aí eu falei, nossa, é muito mais fácil assim, você sabendo o que eles querem, o que eles estão procurando, você estudar para se preparar para fazer exatamente o que eles querem. É uma coisa, sei lá, que às vezes a gente não percebe. Não sei por quê. Deixa a prova com mais sentido pra gente, que é candidato, né? Desmistifica esse monstro do Enem. Porque tipo assim, por que tem gente que consegue tirar 1000? Que essas pessoas têm? Elas entenderam o sistema da prova, o que a prova tá pedindo, e ela vai naquilo que a prova tá pedindo. Ela vai mostrar que ela sabe o que a prova tá pedindo. Entendeu? Então, isso ajuda muito você a ter a estrutura da redação. Por exemplo, tudo bem que o Enem ele já dá as instruções, texto, dissertativo argumentativo, na norma padrão, nananã, mais 7 linhas, dá um modelinho ali. Beleza, mas essa estrutura, mas como que eu vou escrever o conteúdo? Como que eles querem que eu apresente esse conteúdo? Então, olha como que isso já dá clareza pra gente, né? Já dá um norte de como que eu vou conduzir a minha linha de pensamento, como que eu vou mostrar pra pessoa. Porque, assim, a pessoa, o único contato que ela vai ter ali com você é através dessa questão dissertativa, que é a redação. Se você fazer muita volta no que você está falando, ou se perder muito, ele não vai entender. Então, você ser o mais claro possível, objetivo, não precisa ficar colocando conteúdo, informação e tudo mais, não. Você tem que ter clareza no que você faz, coesão, coerência e desenvolver bem a linha de pensamento, ter os seus argumentos e ter a proposta. Ok. Não precisa inventar a moda, encher linguiça e tudo mais. Aqui eu separei também um banco de questões. Será que dá tempo a gente fazer algumas? Vocês querem fazer algumas? Bora. A gente já tá aqui mesmo? Tem um tempinho ainda. Vamos lá. Eu peguei aqui umas de inglês e de português. Vocês querem quais? Qual que vocês preferem a gente fazer? Inglês ou português? Pode ser em inglês. Beleza.
Ó, aqui tem umas questões do Enem 2019, talvez vocês já deram uma olhadinha, né? Viram com a prova passada, estudaram, né, com essa prova, mas vamos lá. Vou até dar um zoom aqui pra gente poder ver essa imagem. Vamos lá. Alguém quer ler? Ninguém? Ó, eu vou ler a parte de inglês, então, e vocês leem depois a que tá em português, pode ser? Ok. Ok. Deixa eu dar um zoom aqui, porque tá pequenininha a imagem, né? Global enterprises need business English. Globalization and massive communication and information revolution have created a single global market requiring a single common language. Então, aqui está falando que a globalização massiva tem exigido que as pessoas elas tenham essa língua em comum do mercado e entendam esse movimento do mercado. Beleza? Aqui, ó. 91% of business executives agree that English is the international language of business. Então, 91% desses executivos já classificaram o inglês como a língua do mercado internacional. But companies' investments have not kept pace to ensure that they can communicate. Então, tipo assim, mesmo com esses 91% garantido que o inglês ele é fundamental, nem todas as companhias têm feito esses investimentos para garantir que as pessoas tenham o domínio da língua. Aí vamos lá aqui mais embaixo. Está vendo que tem porcentagem, imagens, gráficos, né? Aqui, ó. 92% of non-native language 92% of non-native English-speaking global enterprises employees say communication in English is critical or important of their jobs. Então, tipo, 92% dessas empresas que não têm o inglês como língua nativa, elas falam, aqui, ó, que o inglês ele é importante. Então, tipo, 92% das empresas que não vêm de países que falam inglês, elas falam que o inglês é importante. Yet only 7% not report that their current English skills are sufficient for success on the job. Então, tipo, mesmo com toda essa importância, nem 7%, nem chega a 7%, eles falam que as habilidades no idioma elas são suficientes para aquele trabalho. Ou seja, é um mercado que precisa das pessoas que falam inglês, que reconhecem, mas que não tem essas pessoas que utilizam a língua dessa maneira. No inglês comercial, digamos assim. Vamos lá. Alguém pode ler, por favor? O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam a. Um impedimento às transações comerciais em contexto internacional. B. O desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas. C. Uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado de inglês. D. A necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. Ou E. Um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Vou diminuir aqui um pouquinho para voltar aqui no... E aí, galerinha? Ó, ele tá... Lembra aquilo que eu falei de entender as regras do jogo? O que ele tá pedindo no enunciado? Ele tá perguntando sobre as palavras. Aqui, ó, tá evidenciado. But, yet only. O que vocês acham que é a função dessas duas palavras aqui? Meio que mostra a discordância, né? Entre o que tá acontecendo... entre o que as pessoas acham e, no caso, o que está acontecendo de fato. Tá até visual, né? Porque, ó, tá até numa caixinha diferente, tá dando but, e aqui, ó, yet only, tá dando bem a ênfase da diferença, né? Uhum.
E aí, vocês concordam? Qual que seria a alternativa aqui dessa? Eu acredito que seja a letra A. A letra A, um impedimento nas transações comerciais em contexto internacional. Então, ó, você acha que nesse contexto as expressões but e yet only, elas evidenciam um impedimento nas transações comerciais em contexto internacional? Sim, porque é como se sempre tivesse algum problema, alguma coisa para impedir. Ok. Se a gente fosse usar a técnica que o Adler falou, qual que a gente já eliminaria de cara dessa daqui, de A a E? A B, B já seria eliminada, beleza, temos só 4 agora. eu acho que a D também, né? Porque não faz muito sentido. Gente, sempre dá para eliminar duas. De cara já dá para eliminar duas, ajuda bastante. Então, nós só temos 3 agora. A, C e E. Vamos ler de novo? A, C. Comparação entre Eu as... pessoalmente diria que a E. Você diria que é a E? Então, a gente tem A e E. Aí, beleza? Vamos ler de novo aqui. Então, tá falando que 91% dos executivos vão afirmar que o inglês, sim, é uma língua... É a língua internacional para os negócios. Mas, aqui, ó, mas, nem todas as empresas elas vão assegurar que ela vai dar o suporte necessário para os funcionários terem esse idioma, né? Beleza. Aí aqui, 92% das empresas que não vêm de países de língua inglesa, elas afirmam que o inglês é essencial. Mesmo essas empresas não vindo de países de língua inglesa. Porém, que ó, yet only, mesmo assim, 7% apenas dessas. Deixa eu dar um zoom aqui que tá ruim de ler. 7% apenas elas vão falar que possuem, que os funcionários ali, que as empresas possuem as habilidades necessárias no inglês, que elas uma habilidade suficiente para desenrolar o idioma. Então vamos lá, beleza, a gente reviu aqui o infográfico. Entre a e a E. O but e o yet only evidenciam um impedimento nas transações comerciais em contexto internacional. Deixou claro que é um impedimento? Em algum momento falou que é um impedimento? Ou a gente depreendeu do texto que é um impedimento? Tá vendo aí? Estava escrito que ali é um impedimento ou a gente entendeu que é um impedimento? Porque aqui, ó, but e yet only, nesse conteúdo dá até a resposta aqui já, tá? Ó, é um contraste, tá vendo? Ele tá bem até visual. Duas caixinhas separadas, 91% dizem tal coisa, mas acontece que, tal. 92% afirmam tal coisa. Porém, 7% tal. Então, é o contraste entre o ideal e o real na comunicação. Por quê? 91% fala que é importante, mas nem todas as empresas elas vão garantir que os funcionários falam inglês. Ou seja, tá uma discrepância aí. 92% das empresas que não são de país de língua nativa fala que o inglês é importante. Porém, só 7% fala que elas se garantem nas habilidades necessárias do idioma. Então, tipo assim, então há discrepância entre o ideal e o real, né? Como que você afirma que é importante se você está falando que você não se garante que a sua empresa tem as habilidades suficientes no idioma? Entenderam? Uhum. O que vocês acharam dessa? Difícil, fácil? Eu acho que, assim, fica um pouco difícil, obviamente, porque tá em outra língua, né? Então, às vezes, é o que pega, mas, assim, acho que dá pra perceber bem, sabendo, acho que o básico, pelo menos, que você vê que 91% tá falando uma coisa, porém, acontece isso. Aí depois você vê, 92% afirma isso, mas só acontece em 7%. Aí você vê que tá falando que pela imagem mesmo já dá pra entender que, tipo, uma coisa é o ideal, né, que seria, mas aí tá mostrando exatamente o que está acontecendo. Que é completamente, assim, diferente.
Falou tudo, é verdade. A imagem está dizendo. Então, isso é uma habilidade que eles estão requerendo de você, a interpretação de imagens, de figuras e gráficos. Porque aí está dando porcentagem, tem as imagens aqui, ó, da porcentagem, 7%, 92%. Então, ele tá querendo ver se você tem essa habilidade de interpretação de gráficos e pegar os dados daí. E também se você sabe a função dessas palavras dentro do texto. Tá vendo aí? Quando a gente sabe as regras do jogo, o que ele tá querendo da gente? Esse Enem gosta de complicar a vida das pessoas. Ao mesmo tempo que complica, quando a gente entende as regras, a gente começa assim, não é uma coisa de um dia para o outro que a gente vai pegando o jeito da prova, né? Mas quando a gente entende o funcionamento, o mecanismo dela, ajuda muito a guiar a nossa linha de raciocínio, porque você vai na linha de raciocínio deles, do que eles estão te pedindo. E aí já vai ajudar a clarear. Aqui, ó. Number 2. Vocês querem uma de português agora? Pode ser. Pode ser? Eu peguei aqui esse do Descomplica porque tava soltas as perguntas. É bem legal isso aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois. O site é aberto. Tem algumas questões comentadas, então isso é muito legal. Se vocês querem, aquilo que eu falei, entender qual a linha de raciocínio da prova. Por isso que é legal a gente ver questões comentadas depois. Beleza, questão 10. Vocês conseguem ler? Alguém pode ler, por favor? Faz com que o bullying passe a história. És vítima. Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não dês troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bully, junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo e acredite em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está acontecendo contigo. Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo sozinho, assim farás com que ele se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conhece o agressor. Tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncie o caso às autoridades. Aí, beleza. Então aqui é uma campanha contra o bullying, certo? Então a gente já viu qual que é o modelo de texto que ele está exigindo da gente. Tem uma figura, né? A mão, algo visual, tem as letras grandes, o bullying é o tema. Então aí a gente já vai tirando qual que é a da questão, né? Beleza. Tá meio ruim aqui, ó. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no... A gente vai ver qual que é o foco dessa estratégia. Então, ó, campanha se destaca pela maneira que ela utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Então, é uma campanha de conscientização à sociedade contra o bullying. Aí, qual a estratégia dessa campanha é A. Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. B. Variedade linguística caracterizadora do português europeu. C. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação do gênero OA. Combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa. Enunciado de cunho esperançoso. Passe a história do título do cartaz. Qual de cara a gente poderia eliminar? Acho que o E? E? Enunciado com esperançoso? Quer eliminar E? Ai, não sei. Qual mais poderia Esse eliminar? negócio é muito complicado. Acho que é a B. Eu ia falar isso também. B por quê? Não tem português Porque é- europeu aqui? Vocês falam? Conhece? Tem, mas... Ah, você tá Mas eu perguntando acho que não pra gente. seja a estratégia.
Ótimo, isso mesmo. Existe na questão, mas não é o que ele está perguntando. Muito bom. Às vezes a gente se pega nisso. Tipo, é verdade, tem o português europeu, mas não é a estratégia centrada. Não é a estratégia utilizada. Então, muito bem. A B a gente elimina. Qual mais? Eu não entendi muito bem o que tá querendo dizer nascer. A C? Restrição de algum grupo específico. Ele está falando assim, que aqui ele não ele restringindo ao apresentar marcas gráficas. Quando a gente tem OA, é que pode ser feminino ou masculino, né? Convencê-lo ou convencer-lá. Então, ele tá falando que essa é a estratégia que eles utilizaram, de não deixar claro se é o ou a. Porque poderia colocar só o agressor ou a agressora. Essa é a estratégia que eles utilizaram? Tá perguntando se é esse o foco da estratégia. Acho que não, né? E a D, o que vocês acham? A D. Vocês acham que eles combinarem o inglês com o português é a estratégia utilizada? É o foco? Stop bullying, faz bullying. Aí depois o bully, que será pra gente, será quem comete o bullying, né? Quem é o agressor? Os bullies. Vocês acham que essa mistura de inglês com português é a estratégia utilizada? É o foco? Acredito que não também. Então qual que sobra pra gente? Então, ó, é o chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Vou traduzir. Aqui, ele está fazendo convocando as pessoas. Se você é a vítima, atores sociais, cada um tem o seu papel, concorda? Dentro da sociedade, então eles usam essas, digamos assim, essas metáforas, atores sociais. Então, quem é o papel de vítima, quem é o papel do agressor, quem conhece, quem está ali no papel de conheço a vítima, conheço o agressor, entendeu? Então, ó, um chamamento, convocação dos diferentes atores sociais. Se você é a vítima, se você conhece a vítima, se você é o agressor, conhece o agressor, e o uso recorrente de estruturas injuntivas. O que seriam essas estruturas injuntivas? Seriam ordem, de ordenar as pessoas. Se você conhece, nunca deixes, ou mostra-te, ou tenta convencê-lo. Então, são essas as estruturas injuntivas. E aí, o que vocês acharam? Nossa, muito complicado. Mas faz sentido. Não é complicado, não. Com calma. Lembra que eu falei? Com calma. Da gente entender a estratégia do jogo, o que ele está querendo dizer, o que ele está perguntando. E lembra que a gente foi eliminando? Isso já ajuda bastante a ter clareza, porque é melhor você decidir dentre 3 ou 2 do que dentre 5. Sempre vai ter uma que, nossa, nada a ver. Por exemplo, a nossa foi a B, né? Tipo, a B já tava bem fora. Então, É verdade, mas não é estratégia. eles colocam, tipo, umas alternativas bem, tipo, que você fica tipo, mas por que eles estão perguntando isso? Mas sei lá, acho que é pra deixar a pessoa mais confusa, porque... É pra ver se você tava atento, se você tá prestando atenção no que você tá lendo. Porque quem lê com atenção já vai eliminar uma, com calma, com tranquilidade. E também para ver se você entendeu a pergunta. O que ele tá pedindo. Porque tudo depende do que ele quer, da pergunta. Às vezes não é nem o texto, sabe? Pode ter coisas que é verdade. Por exemplo, aqui realmente ele utilizou a variedade do português europeu, mas era o que ele estava pedindo na pergunta? Aqui no enunciado? Não. Então o que adianta ser uma afirmação se não é o que está pedindo? Lembra que eu falei? Entender a estratégia do jogo? Vocês têm mais alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma, não.
Na verdade, gostei bastante que você passou as perguntas e tudo. Achei bem legal. Que bom. Hoje em dia na internet tem bastante material assim de perguntas comentadas. Não recomendo vocês ficarem na pilha hoje de ver essas coisas, até porque, sabe, hoje é dia de vocês relaxarem, ficar tranquilo e tal. E, eventualmente, se vocês quiserem fazer isso na semana para outra prova, se vocês estiverem tranquilos e tal, pode até fazer de ver essas perguntas comentadas. Não ficar fazendo questão, sabe? Mas de ir lendo, tentando entender, interpretando. E aí isso é um bom exercício. Na semana vocês fazerem com calma. Mas de hoje para amanhã não recomendo não ficar na pilha do... Porque amanhã já vai exigir bastante de vocês. Suelen, quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Só nas energias positivas mandando good vibes aí para vocês, que vai dar tudo certo amanhã. Sucesso. Verdade. E obrigado, viu, Kedma, pela sua participação. Gostei bastante aí do material que você preparou. Eu que agradeço, é um prazer. Precisar de ajuda, estamos aí. Muito Boa obrigada. sorte para vocês, fiquem tranquilos. Acreditem no potencial de vocês, acreditem em vocês, naquilo que vocês estudaram, vão com calma, tentem puxar da memória. Então, quanto menos vocês se sabotarem, melhor, entendeu? Vai com calma, tranquilidade, dorme bem, come bem. Não precisa se desesperar, porque isso é uma coisa mais mental do que física, né? Então, se vocês pegarem leve, vai ajudar vocês. É igual a maratona, ninguém fica 100 por hora na maratona, você vai na constância. Então, o Enem, ele é uma prova de resistência, é uma prova longa, 4 horas de duração. Então, você vai devagar para você ter combustível até o final. Se você, logo na arrancada, no começo, gasta todo o seu combustível, não vai ter pit stop ali para você se recarregar. Então, vai devagar, vai com calma, devagar sempre. Você vai controlando seu tempo, vai fazendo por blocos de questões, vai passando gabarito aos poucos. Para chegar no final, já tá fazendo aos pouquinhos, do que você deixar tudo pro final ou ficar pilhado. Senão você não vai ter bateria até o final. É isso. Então, vou encerrar aqui a gravação.